Tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Eu sou a Luísa, sou psicóloga, formada desde 2002. Então vamos conversar hoje aqui, talvez sobre aqui um bate-papo técnico hoje, né? Sobre principalmente voltado mais para a psicanálise e também uma reflexão para muitas pessoas. Então, a ver, cada um vai levar esse vídeo para um ponto de vista diferente. Para uns, um momento de reflexão, e para outros, pode ser aqui um encontro com termos técnicos e por aí afora. Tá bom? Se inscrevam no canal, você ajuda bastante aqui a divulgar, né, a psicologia, a divulgar o valor de uma terapia, tá bom? Então vamos lá. O tema de hoje que eu separei é um tema delicado, tá? Porque assim, por que fulano sabe o que tem que fazer, sabe o que tem que ser feito, sabe que precisa promover mudanças na vida, mas por que o fulano não faz? Não faz. E aí é um momento em que você fica pensando várias coisas, né? Passam na cabeça da gente, desculpas, né? Talvez suposições, hipóteses também podem permear o pensamento de quem está de fora, mas para quem está lá na situação, digamos, por exemplo, vamos criar nomes fictícios. Vamos criar, por exemplo, Clotilde, que é o nome da plantinha que eu dei aqui. Clotilde. Digamos que Clotilde viva um relacionamento tóxico, abusivo e até mesmo um pouco agressivo, seja fisicamente, mentalmente, psicologicamente, emocionalmente. O que eu quero dizer é que Clotilde vive um cenário não muito agradável no relacionamento. E para bom entendedor, minha palavra basta, todos já sabem que, bom, Luísa, se Clotilde vive um cenário desagradável, abusivo, tóxico, por que não separar-se? Por que não finalizar esse relacionamento? Eis a pergunta de ouro. E eu te pergunto, por quê? Por que Clotilde ela não termina? Não, ela pelo contrário, ela ainda permeia e ela fica ali naquela situação desgastante, mesmo sabendo o que tem que ser feito. E ela continua empurrando com a barriga, como dizem as pessoas, né? Fingindo que aquele elefante branco no canto da sala não existe. E eu te pergunto, por quê? Por que Clotilde faz isso? Pois é, Clotilde continua empurrando com a barriga, ela finge que não vê, talvez seja muito duro para Clotilde, mas por que, afinal de contas? Por que ela simplesmente não termina esse relacionamento? Por que ela aceita ficar num relacionamento em que claramente não é positivo para ela? Existem várias suposições, mas para a psicanálise, uma boa interpretação seria falar sobre ganho secundário. Na psicologia, na psicanálise, o ganho secundário é quando alguém, o indivíduo, ele se beneficia de uma situação, por pior que ela seja. E aí eu te pergunto, por que, afinal de contas, Clotilde permaneceria nesse relacionamento tóxico, abusivo, agressivo? Porque por muitas das vezes, para o paciente, ele sabe que ele está ganhando alguma coisa. Ele sabe que ele está ganhando alguma coisa. Às vezes, permanecer naquele relacionamento se torna confortável, digamos, aquele marido sustenta a Clotilde, ela não precisa fazer força nenhuma para ter o conforto dentro de casa. O único esforço que ela precisa fazer é aturar, né, o marido tóxico, né? Então ela vê ali
um ganho. Ela vê uma vantagem, uma vantagem. Quando a gente fala de ganho secundário, existe uma vantagem. Existe uma vantagem. Por isso Clotilde aceita tão veemente estar naquela situação. Porque para ela é muito confortável ter essa vantagem, usufruir dessa vantagem. Às vezes, pode ser que Clotilde pense, né? Poxa, é aquele ditado horrível, né, gente? Eu acho horrível. Ruim com ele, pior sem ele. Meu Deus. Jesus, será que ainda falam isso? Meu Deus. Mas pode ser o pensamento de Clotilde, devido a ela estar muito engajada com esses ganhos secundários. Né? Ela sabe que ela ganha ali alguma coisa, alguma vantagem existe naquilo tudo. E manter-se nessa relação pode ser difícil para ela entender que tudo bem se eu sair, mas eu vou perder alguma coisa. Aí é que é o ponto. Por quê? Porque Clotilde já está acostumada a levar uma vida em que ela tem ganhos. Por mais que, para nós, pessoas que estão de fora, vendo a situação, e temos o conhecimento a nível teórico sobre o que Clotilde está vivendo, mas na cabeça de Clotilde, ela só tem vantagens. Então, se porventura num consultório chega uma pessoa com esse tipo de situação, não necessariamente no relacionamento, pode ser permanecer na casa do pai, da mãe, pode ser qualquer outra situação em que o paciente ele faça um esforço tenebroso para estar numa situação que não é agradável. Mesmo assim, ele ou ela não sai. Então, quando a gente encontra esse tipo de situação, a gente está falando de ganho secundário. Tá? Na psicanálise, o ganho secundário nada mais é que essa vantagem aí que essa pessoa está tendo em estar numa situação mesmo que vexatória, mesmo que seja uma situação tóxica, uma situação desgastante, mas ela ainda assim acha que está ganhando. Veja você, né? E qual é o trabalho que o psicólogo tem a fazer aí, no caso de Clotilde? Eu, como psicóloga, eu tenho que trazer de forma consciente essa questão para a Clotilde. Porque por muitas das vezes, a própria pessoa, ela recalca, né? Ou seja, ela deixa para lá escondidinho alguma coisa que ela não está querendo ver. Então ela finge que não existe, ela recalca, ela tenta apagar da sua memória, ela tenta ser compreensiva. Ah, ele estava nervoso, ele é assim mesmo. Não. É porque ela sabe que no fundo, ali há alguma coisa, há um ganho, há um ganho. E esse ganho a gente chama de ganho secundário na psicanálise. Então, a gente vai trabalhar o que é que você ganha estando nessa situação. Claro que a gente não vai falar de forma tão direta, né? Porque o nosso trabalho é fazer aquela cabeça de Clotilde trabalhar essas próprias questões. A gente não dá resposta pronta, mas a gente mostra o caminho. A gente pode clarear o caminho. E muitas das vezes, aquele paciente, quando ele começa a enxergar algumas coisas, ele começa a entender, puxa, não é que é? E eu estava pensando que eu estava agindo corretamente. Ou talvez ela soubesse mesmo. Ela sabe. Ela sabe. E aí entram outras questões que a gente ainda vai conversar aqui no canal sobre várias questões, mecanismos de defesa, sobre muitos outros assuntos para a gente refletir como profissional ou até mesmo como paciente, por que não também, tá bom? Então, o caso de Clotilde nada mais é do que o que ela está ganhando estando nesse relacionamento. A gente está falando de ganhos, ganhos e perdas. No caso de Clotilde, Clotilde está ganhando alguma coisa. Eu só não sei ainda o que. Ela é quem vai falar. Ela é quem vai descobrir o que ela está ganhando nisso, estando nessa situação. Tá bom? Interessante.
E aí eu peço a vocês que vocês deixem a colaboração de vocês. Qual é a colaboração, Luísa? Um comentário, né? Vocês podem, inclusive, conversar entre vocês, uma troca intelectual, uma troca de paciente para paciente. Isso só vai engrandecer o canal e ajudar muitas pessoas também. Eu espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus. Um beijo no coração. Fui.